Oi, gente, Roberto Rilubíscaro aqui. Em julho de 2025, parece-me que no dia 18, inclusive, sairá um novo Eu Sei o que vocês fizeram no verão passado. Não sei se é continuação, não sei se é reboot, eu só sei que uma das atrizes do original está nele, mas eu não acompanho as notícias. De qualquer modo, eu decidi rever, né, o original, que atualmente, em março de 2025, encontra-se no catálogo da Netflix. Propositalmente eu não vi a flopada série da Amazon Prime, nunca vou querer ver, e também não sei se verei os outros duas prestações que tem da franquia. Se tiver em algum streaming, nem procurei para ver se tem na Netflix, verei. Porque assim, eu me lembro que eu vi esse filme nos anos 90, começo dos anos 2000, não achei um grande slasher, mas eu o respeito sobremaneira. Por quê? Porque eu sei que ele foi responsável pela assim uma legião de pessoas começassem a gostar de filme de terror, assim como foi comigo lá os filmes do Christopher Lee, né, do Drácula, da Hammer, com Sexta-feira 13 ou Halloween. Cada geração tem o seu filme marco. É claro, não significa que filmes menores não atraiam um público de terror. Mas assim, geralmente criançada, gente nova, a gente primeiro vê o que está acessível na televisão. E o Eu Sei o que vocês fizeram no verão passado esteve acessível na televisão, porque embora ele não seja um filme de censura PG-13, ele é rated, mas mais é por causa da linguagem, né? E não por causa das cenas. As mortes, exceto a primeira morte, nem tem muito gore, assim, tá? Então é um filme que eu respeito bastante. Ele é baseado em um livro que eu nunca li, não quero ler, mas é um livro cuja autora sempre odiou, né, o que fizeram com o livro dela. E ela, quando você vende os direitos do seu livro para alguma produtora, acabou, gente. Você está assinando, especialmente na época em que ela fez esse contrato, era assim: você perde qualquer domínio, qualquer controle sobre a obra. E ela odiava slashers, até porque ela teve uma filha assassinada. Então ela sempre disse que ela não consegue achar graça, né, em assassinatos, porque diz que o livro dela, em que esse filme é ligeiramente baseado, é só assim: alguém atropela alguém e fazem esse pacto, parece, mas, por exemplo, é mais um suspense psicológico. Não tem morte. Nesse eles colocaram bastante morte, né? No filme colocaram bastante morte. É um filme que fez bastante sucesso e eu respeito também. Porque foi assim, junto com o sucesso do Pânico, porque ele veio alguns meses depois do Pânico, né? Foi assim um dos fatores que fizeram com que os slashers voltassem a ser produzidos com força, né? Inclusive coisas da franquia do Freddy Krueger, do Jason. Então, respeito. Na verdade, o roteiro do Eu Sei o que vocês fizeram no verão passado, ele é do Kevin Williamson, ele é do mesmo cara que fez o Pânico e é anterior. Esse filme só foi filmado porque o Pânico fez muito sucesso, o Kevin Williamson então foi alçado à condição assim mega star de roteirista, e aí então eles já adaptaram esse roteiro rapidinho. O filme ele tem uma vibe mesmo, não assim autoparódica, ele é como o Scream, né, como o Pânico, ele é mais sério, vamos dizer assim, e ele aparentemente é um slasher de vingança, e aí então porque nos anos 80 era muito comum você ter aquele prólogo que alguém pregava, um grupo pregava uma peça ou, né, em alguma pessoa, e aí tinha. Depois passavam-se anos e as pessoas que faziam a pé, pregavam a peça, iam morrendo. Esse aí é um acidente, né, um atropelamento, o diferencial, né? É uma coisa que depois ficou bastante comum e até hoje tem em filmes slasher, os amigos fazerem um pacto para não falar a verdade, tá? Então fica parecendo que é um filme de vingança. Na verdade, o roteiro trabalha. Eu não vou dar, mesmo sendo um filme tão velho, eu não vou dar spoiler. Mas esse roteiro ele vai trabalhando
essa pessoa que mata de uma forma a meio que tirar um pouco da culpa desses adolescentes. Tanto é, e aí não é tanto spoiler, porque é filme slasher, né? Se você prestar bem atenção, várias das pessoas que são mortas não são responsáveis pelo que aconteceu com a pessoa na estrada. Isso é uma forma de tirar um pouquinho a razão da pessoa que mata. E depois, quando você souber quem que é a pessoa que mata e por quê, e o que aconteceu tudo, você tem uma tendência até, não de relevar, os jovens não fizeram coisa errada, mas atenua um pouco. Até porque esses jovens, eles sofreram bastante nesse ano que passa entre, pelo menos alguns deles, né? Viraram assim só o pó, então você acaba tendo dó. E claro, tem aquelas meninas bonitinhas. Nossa, o elenco, várias delas deram certo na vida, né? Fazem filme. Eu sempre esqueço aquele Ryan Phillippe desse filme. Toda vez que eu vejo, tem uns atores e umas atrizes que toda vez que eu vejo parece que é a primeira vez. Alguém às vezes tem que me falar o nome. Essa fulana é a fulana? Nossa, isso é coisa de velho, né? Mas antes de falar mais um pouquinho sobre o filme, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los. Agradeço bastante. Aquela estrada litorânea lá, porque aparece o penhasco, mares revoltos, né? Porque é uma vila de pescadores. Aquilo lá o Hitchcock usou, viu, gente? No filme Os Pássaros. Esse filme tem mais de uma referência, né, a filmes clássicos. Então é assim, começa com uma festinha na escola lá da garota que vai ser a Miss da escola, e aí eles vão comemorar e eles começam a falar sobre uma lenda urbana. Legal que depois no ano seguinte, um pouco perto ali, teria uma outra franquia slasher, né, que trabalharia com lendas urbanas. Eles trabalham com uma lenda urbana e na verdade depois é que tem o atropelamento e eles fazem aquele juramento de nunca contar para ninguém. Depois um ano, porque aí você começa a fazer um monte de pergunta nesse filme. Eu não gosto dele por mais de um motivo, né? Não gosto tanto, assim. Eu acho ele sem graça, eu acho que ele podia usar muito mais o gore, essa coisa. Eu acho muita falação e então não é nunca foi e continua não sendo meu slasher favorito, mas tem umas partes que dessa vez eu vendo, eu dei muita risada. Então, assim, depois de um ano, e aí depois você fica perguntando, por que essa pessoa esperou um ano? Mas beleza, vai. Os jovens se reencontram. Todo mundo tá meio o pó, né? O sonho, e aí é uma das coisas que o roteiro vai trabalhando, porque o Kevin Williamson, esse pode não ser o melhor roteiro dele, mas ele não é um roteirista ruim, né? Ele vai trabalhando de um jeito de fazer com que aqueles jovens, os que vão sobreviver, pelo menos, você tem uma certa sensação de que, puxa, eles pagaram caro pelos que eles fizeram, os sonhos nada deram certo, de ir para Nova York, virou vendedora, outra é uma sonâmbula, uma zumbi em vida, né? E aí você adiciona isso o comportamento de quem mata, você atenua bastante essa história da vingança e na verdade vira um justiça brasileira. Bom, para lá. E aí então esses quatro adolescentes se reencontram na cidade deles, que é de pescador, né? Uma vila de pescador, e um assassino com roupa de pesca e um gancho mata. Isso não é nada novidade, desde os anos 80 tinha já aquele Blood, Anzol da Morte. Qualquer dia eu resenho aqui. É um slasher meio cômico de 1986, acho que da Troma. Blood Hook, parece que chama. Enfim, mas é outra história. Mas é só para dizer que aquele slasher, aquele matador, não é o matador mais. Porque assim, os fãs do filme sempre vão amar o filme e eu não tiro isso deles. Mas assim, olhando em termos fílmicos, esse filme não tem nada de destacável, né? Então você tem um assassino que não é lá aquelas coisas que já apareceu e muito das coisas que ele faz ficariam melhores se fosse um assassino que tivesse tons sobrenaturais. Por quê? Vou dar um exemplo só. É claro que a gente tem que suspender descrença, mas mesmo a suspensão de descrença tem um certo limite, até em filmes slasher. Nem vou falar naquela coisa que parece o Jason, né, que ele está em todos os lugares, todo o tempo, consegue
Nossa senhora, ele é onipresente, onisciente, onipotente, onipolivalente, né? Porque consegue tudo. Mas vamos pegar uma sequência específica. Tem uma hora em que ele, o assassino, enche um porta-malas, tem um cadáver e tem um monte de crabs, de caranguejos, né? Que chama crab, um monte de lá. E aí a menina, então, ele quer fazer aquela história. A menina tá ficando, parece que tá ficando louca. Ela vai, ela encontra um cadáver, ela vai, corre para casa da menina lá, encontrei não sei o que. Quando volta, não tem nada no carro. Ok, com um filme slasher isso é divertidinho, mas oi, quanto aquele era de dia numa cidade, esse cara teve tempo de limpar. Onde que ele colocou o cadáver? Ele enfiou onde? E os caranguejos, ele enfiou onde? Eu não vou nem falar porque eu não gosto de falar besteira em vídeo. Eu deixo para vocês pensarem, né? Como que tirou o cheiro? Enfim, esse filme ele é cheio desse tipo de solução meio mal pensada. Tá? Então, por isso que eu não concordo com a afirmativa de que ele seja um clássico. Eu acho que ele foi um catalisador. Ele é tipo o Sexta-feira 13 foi pro Halloween. Né, teve o Scream, teve o Pânico, que realmente mudou o paradigma dos slashers. Até hoje a gente tem cópia do Pânico e sofre as consequências do Pânico. Filmes slashers, autoparódicos, metalinguísticos, não sei o quê. O Eu Sei o que vocês fizeram no ano passado vamos dizer assim, é um slasher que aproveitou do ressurgimento do Pânico, fez um filme mais, entre aspas, sério, violento, só que poderia ter sido mais. Só que as mortes, se você prestar atenção, elas são mais criativas do que a do como chama? Pânico, né? Acho que, então, por isso que ele é mais sério, tudo. Por isso que eu falo, é como se fosse uma espécie de Sexta-feira 13 do Pânico, guardadas as devidas proporções, né? Então não é eu acho que não é um grande feito artístico, mas ensejou, possibilitou carreiras, né? Possibilitou um grande influxo de fãs de filmes de terror, de fãs de slasher, né? Eu já ouvi um monte de gente de uma geração mais nova que a minha, que era pivete, adolescente nos 90s, que começou no mundo de horror por conta dos slashers, tipo Scream e I Know What You Did Last Summer, né? Eu sei que vocês fizeram no verão passado. Então é claro que eu tenho que respeitar esse filme, né? Agora, não o acho um grande filme. Provavelmente eu jamais o verei novamente. Eu fiz, na verdade, mais que é para comentá-lo aqui no canal, né? Eu tenho de vez em quando essas vontades de fazer filmes. Deixar aqui como documento, né? Tá, é clássico, eu resenhei. É muito famoso, eu resenhei. É antigo, eu resenhei, tá? Mas esse filme tá cheio dessas soluções que a gente fala, mas como que ele apareceu ali? Eu perdoo tudo isso desde que o filme seja um pouco mais divertido. Esse eu não acho tão divertido, né? Eles ficam falando e as mortes também não são muito criativas ou muito. Podia ter aproveitado mais esse R, esse rated, né? Eu acho que é muito falador do filme. Podia ter mais. Podia ser mais divertido. Mas é um filme legal. Tchau.